Graça e paz, amados. O Brasil venceu o Japão, mas o verdadeiro campeão é aquele que faz as coisas certas diante de Deus, tá? Fiquei com essa mensagem para você. E na sequência aqui nós estamos lendo hoje 1 Samuel capítulo 25. E hoje eu não vou falar de grandes profetas, de grandes sacerdotes, não vou falar de reis, de homens de vencendo batalhas. Eu vou trazer uma mensagem poderosa através da vida de uma mulher que talvez você nunca ouviu falar, mas eu lendo a palavra do Senhor, o feito dessa mulher salta aos olhos. E eu disse na célula passada que quando uma mulher ela tem um nome escrito na Bíblia, é porque ela fez algo extraordinário aos olhos de Deus. Amém? Então deixa eu ler aqui para você e eu já entro com a mensagem. 1 Samuel capítulo 25, versículo 33 diz assim: E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue, e de vingar-me pela minha própria mão. Amém? Davi estava caminhando no pasto, estava após as batalhas, após as lutas, e havia um homem chamado Nabal que estava sobre um monte Camelo, e esse homem estava ali tosqueando. Esse homem era rico, era cheio de grana, cheio de posses. E Davi ali, né, um homem de luta, de batalha, pede para alguns homens, né, se não me engano, 10 homens, subir até onde ele estava e pedir pão, pedir alimento. E Nabal era um homem ignorante, era um homem de posse, mas era um homem rude, um homem perverso, né? E aí os homens de Davi saem dali enxotados, saem dali expulsos, saem dali indignados. Eles voltam até Davi, e esses homens gostavam de luta, de sangue, né? E eles vão e inflamam Davi contra Nabal. Ó, Nabal não quer fazer. E Davi, né? Então vamos lá, vamos acabar com ele, vamos, né, tomar as coisas dele, né? E vamos para mais essa batalha. A mulher dele, Abigail, ouve rumores, né? E Abigail, ela entende o tamanho do problema. O que Abigail faz? Sem comunicar ao seu marido, porque ele era, né, estúpido, rude, a Bíblia fala, tá lá, não é eu não. Essa mulher, ela prepara um banquete. Ela prepara, sabe assim, as melhores coisas que tinha, as melhores comidas. Ela chama os servos e fala, vamos ao encontro do rei Davi. E ela vai ao encontro do rei Davi, e quando ela chega, ela chama toda a culpa para si. Ela fala assim: olha, meu senhor, né, os seus homens não passaram por mim, eu não vi, me perdoe por eu não ter atendido eles. Ela chama a culpa para si, entende? Fala assim: eu sou a culpada, né, dos seus homens não ter sido servido. Entende? Então, se ela tem uma postura muito forte, ela chama para si a culpa, né? E aí ela fala assim: olha, o Senhor é um homem de Deus, o Senhor é um homem de batalha, não suje as suas mãos com o sangue de Nabal, sabe? Tipo assim, olha, não compensa, fui eu que pequei, fui eu que errei, tá aqui os pães, eu trouxe para servir você. E Davi se serve, Davi agradece e Davi lança esse versículo para ela, que eu li, vou ler novamente. Ó, bendito o teu conselho, bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. E você sabe o que acontece depois daí? Davi não se vinga, Davi retrocede, alimentado, satisfeito, sabe? Então uma mulher sábia, ela evitou que o seu marido fosse destruído, que seu marido fosse morto, entende? Que a sua casa fosse destruída pela sua sabedoria. E a palavra de Deus diz que uma mulher sábia, ela edifica. Essa mulher, ela edificou o lar dela com atitude. Então a atitude dela moveu o coração do rei, né? Davi ainda não era rei, mas estava para ser rei, né? Já era ungido, mas ainda não tinha tomado posse, mas moveu o coração dele e ele sai ali e ela o impressiona e ele o agradece por ele não ter tido derramado sangue. E o interessante acontece que ela volta, o marido vê a mesa posta, o marido come, o marido se embriaga, o marido fica feliz e depois ela relata o acontecido, né, para ele. E a vida segue. Passado um tempo, ele morre.
A palavra diz que o Senhor, né, o Senhor o feriu, o próprio Deus chegou o tempo dele e Deus o recolheu. Davi, ao ficar sabendo que esse homem havia sido recolhido, cara, Davi faz algo espetacular. Davi chama Abigail para ser sua esposa. Você consegue entender? A atitude dessa mulher salvou o lar, salvou a casa dela, salvou a vida do marido dela, salvou as posses, salvou os bens. E quando ela ficou viúva, ela teve um homem de excelência na vida dela, um homem de Deus, um guerreiro, um valente. Amém? Então que as nossas atitudes, que as tuas atitudes possam ser atitude de paz, possam ser atitude que edifique, entende? Que as nossas missões sejam missões de paz. Eu sei que muitas vezes eu mesmo, e às vezes eu tenho sede de sangue, de vingança, entende? Eu estou aprendendo muito com essa passagem de 1 Samuel. Inclusive agradecer ao pastor Wagner. Um abraço, pastorzão. Fica com Deus.